Você pode começar assim o podcast de hoje. Estamos aqui com o Marcelo Chirad, secretário. É assim que pronuncia? Chirad. De novo. Você pode começar assim o podcast de hoje. Estamos aqui com o Marcelo Chirad, secretário de Esportes de Santo André, que está investindo pesado no surf brasileiro. No surf, Santo André? Tá legal, Lucas. Tá legal. De novo. Podemos começar? Não é surf, né? De novo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Queria mais uma vez agradecer. Falar que vocês podem chegar, pode pegar a cervejinha de vocês aí para acompanhar um bate-papo bacana que nós vamos ter hoje aqui. Hoje estamos acompanhados aqui do meu irmão, Lucas Cabreira. Valeu. Junto, valeu, gente. O tio que está fazendo aquele churrasco de todas as quinta-feiras aqui, que a gente faz a nossa gravação. Tio, valeu, obrigado. Tem algum recadinho para dar? No final. No final, recadinho. Hoje a gente está recebendo aqui um parceiro, um amigo, uma das pessoas aí mais relevantes aí praticamente da cidade de Santo André, da política de Santo André com expressão aí, secretário de Esportes, já pela segunda vez, né, fez a Santo André voltar aí na cena do esportes. Marcelo Chirad, obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui. Primeiramente, uma boa noite. Obrigado pelo convite aí. E falar que eu já ouvi que eu ri bastante aqui, porque aqui antes aqui a gente já estava rindo bastante aqui, né? Surf em Santo André, snowboard que tá frio agora, né? Você que tá de esporte, né? Pra isso aí, então... Ele tá sabendo, mas estudou bem o convidado, né? Olha o desafio, hein? Mas a gente aí realmente muito feliz, né? E sabe que é bem descontraído aqui, então não tinha como não aceitar. Eu que adoro um shopping, adoro um churrasco, inclusive tenho uma casa de carnes lá em Santo André, Empório, Assunção, então churrasco é comigo mesmo, né? E aliás, estão aqui convidados aí para ir lá almoçar. Não convida que a gente acredita, gente. Lá. A gente vai mesmo. A gente vai mesmo. Que a carne lá é top, como é aqui também. Pô, que bacana. Pelo jeito, viu? Qual que é o nome? Empório Assunção. Empório Assunção. Ali do lado do Cristóvão da Gama lá, é bem legal, uma carne maravilhosa. Pode esperar a gente lá. A logomarca é vermelha? É lá que tem ele tem um deck na frente ali. Esse é o cara. E essa semana com promoção, hein? A cerveja é R$18 a Heineken e o baldinho com R$3,50. Pensei que só eu que fazia jabá. Jabá também, você acha que é tudo. Final de semana. É médico, secretário, empresário, atleta, artilheiro, aqui é tudo, cara. Artilheiro, meteu 2 gols ontem, né? Fiquei sabendo, vi lá nas vídeos. Só na resenha. Mas, Marcelo, explica pra gente aqui. Médico, né, que você estava falando, médico, vereador, 4 mandatos. Como que você saiu assim do exercício? Não saiu, né? Que você não abandonou a medicina, mas você estava no exercício da medicina e entrou na vida pública. O que te tocou para você começar com esse mundo aí que muita gente foge? Eu adoro essa pergunta e na mesma pergunta eu vou te dar aqui 2 respostas. Eu entrei primeiramente porque por atender as pacientes lá em Santo André, não tinha um hospital voltado à mulher. Muitas mulheres na época estavam indo ganhar bebê em Mauá porque o hospital municipal não cabia muitas mulheres para ter parto lá. Então eu acabei entrando na política porque não tinha onde uma mulher em Santo André tratar de câncer de colo de útero, não tinha. Então era um absurdo. E aí a gente via aqui em São Bernardo o CAISME, aqui que tem aqui no Rio de Ramos, que é muito bom, né? Então eu me inspirava naquilo. O Pérola Baito, que eu tinha feito um curso lá de colposcopia, é um exemplo de hospital da mulher. Então eu me lancei na política com a ideia do Hospital da Mulher. Conseguiu? Porra, tá lá já, meu. No primeiro mandato já tava lá já, meu. Que bacana. Beleza. Então, Isso é uma conquista. Eu até brinco, né, que se fosse por isso, né, e aí entrando, aí você acaba, né, que pegando a veia da política, né, eu entrei numa segunda vez, na primeira eu não entrei direto, mas fui bem votado, e aí, pessoal, pô, quem que é esse médico aí que foi bem votado, né? Sempre tive muitos amigos, né, assim, quando eu era mais novo, ainda que fazia umas festas também com os amigos lá em Santo André, então conhecia aqui muita gente. E aí acabei, né, aproveitando essa popularidade que eu tinha de médica e com os amigos, e saí que candidato. Tive que 2.000 votos.
Aí na segunda vez eu vim mais forte, que com essa ideia do hospital da mulher, né? Que no meu primeiro mandato até que tem um pouco a ver aqui com hoje. Era em 2000 faço um gol pela saúde. Né? Aí eu tô pensando hoje, pô, secretário de esporte, gol na saúde, então, né? Você vê que... E aí a gente, em 2004, acabamos entrando pelo PSDB, meu único partido até hoje, né? Desde que eu entrei na política, um fato raro. Caramba, Fato raro isso, hein? Raro, não? Fato raro isso, hein? Fiel mesmo. 24 anos no PSDB, né? No ano que vem eu faço que bodas de prata lá. Mais casamento, que eu só fiquei 2 anos casado. Só. Então, é mais fácil ter fidelidade partidária. Muito mais. E aproveitando você solteira, é o cara. E aí, a gente acabou entrando, né? Na época, entrei até com o atual prefeito, que o Paulinho Serra, que já era meu amigo de Santo André já. 2004 isso. 2004. E aí, peguei o gosto, né? E a parte médica sempre me ajudou muito, né? Nessa parte de política, porque eu já atendia bastante gente, fazia partos, né? E aí, na época, também tinha um outro gineco que entrou comigo, que foi o doutor Aidan. Doutor Aidan, né? Tinha sido recordista de voto em Santo André, né? E aí depois acabou saindo para prefeito em Santo André, já logo na sequência. Ganhou, eu fui que reeleito, o Paulinho, na época, foi o vereador mais votado aqui da cidade. Mas já desde essa época a gente já tinha a noção de que o Paulinho, ele, uma hora, ele iria ser candidato a prefeito. E aí tu fala, por que eu não vou ser? Por causa aqui da medicina. Eu sempre, quando era aqui vereador, eu era muito ligado à medicina. Eu ia do consultório, trabalhava e só ia para a Câmara na hora das votações. Né? Tipo, na hora das sessões. E porque no consultório tinha o pessoal político, que já tinha trabalho político também, que entravam lá e falavam as ruas. Então, tanto que a minha votação é na cidade inteira. Eu não tenho um bairro só. Então, eu voto na cidade inteira, meio que um lugar ou mais outro, assim, né? Então, isso acabou que me ajudando na parte de ser que reeleito aí. E aí, e a outra coisa que eu entrei na política foi, por que não eu? Por que eu deixar um picareta lá e não alguém que queira fazer uma coisa pela saúde na época, as coisas. Então, a gente acabou entrando por esses 2 fatores, né? Um fator de saúde, que é meu plano de hospital, que é médico da mulher, e o outro fator de você querer estar no lugar de que eu achava que tinha muita gente que não valia a pena, né? Estar lá. Então, eu acho que quanto mais pessoas pensam assim, você acaba melhorando a política. E hoje eu vejo muita política, né, mais rigoroso, mas então você tem muitas coisas que a gente sabe que antigamente, que nem quando eu entrei, eu era contra. Mas eu recebi o 13º salário de vereador, cara. E eu nunca recebi, eu quase apanhei, né? E aí, depois tivemos que devolver com multa, juros, né? É burrice. Então, assim, são coisas que hoje em dia não existe mais. Na época que eu entrei, ainda tinha essas coisas. E era que contra a lei, a gente falava que era contra, e o pessoal lá. Então, que todo mundo que merecidamente pagou a sua multa, teve que devolver dinheiro, né? Então, né, a política, ela funciona também para essas coisas. Então, eu falo, a política é uma coisa que tem que saber ser muito usada. A política, ela tem que ser para o bem. Uma gestão bem feita, um político do bem, ele traz muitos benefícios para a comunidade. Isso já desde que inventaram o mundo, né? O chefe, né, em termos o prefeito, o governador, o presidente do país, ele tem o dom de fazer coisas boas. Ele tem ali a caneta, ele tem ali o dinheiro para fazer isso, ele tem que ter boas ideias, saber onde aplicar dinheiro. E em Santo André, graças a Deus, eu tive essa percepção de que o Paulinho era um cara diferente, né? E aí, depois de a gente ter uma derrocada do PSDB em 2012, que ninguém se reelegeu do partido, eu com 4 mil votos eu fiquei fora, o Paulinho acabou não saindo aqui candidato, né? O Aidan perdeu a eleição, um monte de burrada junto, que devolveu a cidade ao PT. E aí eu falei, peraí, além mais do que só ser médico e vereador, eu tenho que entrar na política, porque aconteceu uma coisa que eu não esperava, né? O PT voltar para Santo André. E eu, acho que a Merto não sabe, sou antipetista, partido, ideias, não contra os petistas, que eu tenho muitos amigos, né? Petistas, admiro o bom político, tem vários no PT, concordo com você, né? Tem vários lá no PT, então a gente
respeita, mas sempre tipo de discutir a parte que partidária, né? Até que quando eu brinco que o PSDB é igual o PT, eu falo, não é, porque eu nunca fui, eu sempre fui do PSDB. Tem gente que falha, tem gente que erra, então a minha visão de social-democracia é diferente aqui da deles, né? Que nem agora aumentar os ministérios, eu sou contra. Eu preferia o que o Bolsonaro fez, que diminuiu. Não morro de amores pelo Bolsonaro. Sempre fui bem claro nisso. Mas tive que votar nele as 2 vezes no segundo turno, porque eu sou antipetista. Não importa o candidato. Né? Então isso é uma coisa que eu sempre deixei clara em Santo André. Você é antipetista, então você tá. Como que você tá com a relação com o prefeito hoje? O prefeito de Santo André, ele é do PSDB. Ele é seu amigo. O Paulinho Serra, ele foi do PFL quando ele ganhou a primeira eleição, depois ele ganhou a segunda pelo que PSDB, aí ele saiu do PSDB quando não deixaram ele ser candidato a prefeito, realmente um erro gigantesco do partido aqui na época, um erro horrível que acabou custando o meu mandato de vereador também, mas depois superado, se unimos, todo mundo dentro do PSDB, e eu assumi a presidência do PSDB e convidei o Paulinho, que na época era secretário de obras do governo do Carlos Grana, mas ele era do PSD, partido do Kassab, que tinha que convidado ele para ir para lá. Eu convidei ele para retornar ao PSDB, e ele falou que eu sendo que presidente, que ele que confiaria que ele realmente seria que candidato, e não aconteceria o que aconteceu na outra vez que com ele, que ele estava para ser candidato e acabaram que não deixaram, né? Você que é amigo dele, você acha que ele é antipetista também? Você que é amigo do Paulinho Serra, né? O Paulinho, prefeito. Você acha que ele é antipetista? O Paulinho sempre teve que bandeiras diferentes, tipo do PT. Mas eu falo, na política você tem que saber os caminhos, você tem que saber lidar com muitas situações. Então, assim, eu falo, hoje em dia, o PT é governo nacional. Sim. Então, se você não tiver caminhos, não tiver que portas abertas, não saber que dialogar, e aí está o bom político, é aquele cara que tem divergência de ideias, mas o cara conversa e outra. Tem grandes pessoas do outro lado, tem pessoas que são bacanas, que gostam de estar aqui que nem tomando uma cerveja com a gente, gostam de comer uma carne, né? Então, é inerente, pô. Então, assim, não tem como você não ter amigos petistas hoje em dia, ou né, pessoas que você conhece. Então, eu sempre, aliás, um dos caras que eu sempre admirei era o Eduardo Suplicy. Na época dele mais antiga. O Celso Daniel foi um grande prefeito em Santo André, um cara que teve uma aplauso muito grande e era do PT, né? Hoje em dia eu sei que ele errou na gestão de algumas situações lá, né? Como os precatórios, como a dívida da Sabesp, que a gente paga essa dívida até hoje ainda, né? De precatório, então isso meio prejudica aqui Santo André, mas eu não voto no PT de maneira alguma. Se ficar o PT e o PSOL, não sei que eu faço, né? Ah, não, aí anula. Mas o PT, qualquer outro partido, eu votaria sempre em outro candidato por uma ideologia partidária minha, não pessoal. Né? Então, pessoal, você ter amigos, você ter pessoas. Então, o Paulinho acabou, por um momento, ao ser, em termos, sair do PSDB de uma forma muito ruim, ele encontrou um carinho, um aceno da época do Carlos Grana. Né? Que é uma boa pessoa, um cara bacana pra caramba. Não foi um bom gestor em Santo André, mas como pessoa, um cara maravilhoso, o Grana, cara. Entendeu? Um cara muito bacana, amigo, meu cara que se ri com ele. Mas como gestor em Santo André, ele falhou. Como o Maidan falhou. E o Paulinho, eu falei, eu tinha visto dele um grande vereador já, um cara que sabia muito da parte de política, e por ser secretário, e eu acompanhei ele sendo secretário, você conhece mais a máquina, você começa a saber como funciona, né? Então o Paulinho aproveitou a oportunidade, estudioso, e aí a gente que convidou ele voltou ao PSDB, ganhou a eleição e ganhou a reeleição com uma votação aí recorde, né? Então eu fico muito feliz em ter participado desde o início disso, em ter aberto até em termos mão em 2016, né? Que o pessoal duvidava que ele largaria uma cadeia de obras que tinha 200 e poucos milhões para vir para um partido que não tinha que nem um vereador, ele estava com 3% aqui nas pesquisas, mas a gente falou, ele vai vir, vamos ganhar a eleição, porque eu sabia, por ter ficado 4 anos só de médico, atendendo no consultório ali, que 3 anos e pouco só, né? Porque quando eu perdi de vereador, tive que convite para participar do governo do PT, mas não quis, fiquei no consultório, e eu comecei a escutar das pessoas que não queriam, que nem o Aidan e nem o Grana mais. E aí que eu falei, tem que ser alguém novo. E aí teve até uma onda do PSDB, do Dória, Orlando, que também, o Paulinho. Então o Paulinho pegou. Só que nessa onda ele aproveitou. Quando ele entrou, tinha muita desconfiança sobre ele, né? E ele acabou entrando e fazendo um trabalho aqui maravilhoso que supera
fala assim, que supera a política. Ah, ele é daquele partido, ele gosta de petista, ele gosta de comunista, Reconhecidíssimo, né? ele gosta de bolsonarista, cara. Tem que gostar tipo, de todo mundo. Eu tenho, hoje, lógico, eu tenho mais amigos que são bolsonaristas, até caras que durante a eleição que brigava por eu não apoiar ele desde o primeiro turno. Porque eu acho que ele errava em algumas situações e ele errou em coisas como na pandemia, que eu não podia aceitar que como médico e prejudicaram ele. Eu avisei lá atrás que ia prejudicar ele. Então, cara, a gente às vezes que está de fora, assim, que não tem nenhum ídolo da política, né? Nem Lula, nem que Bolsonaro, a gente consegue ver uma outra minha visão. E lógico, entre os dois não tem o que falar. Eu prefiro 1000 vezes o Bolsonaro, se ele voltar, tenho certeza que ele volta forte, né? Mas hoje em dia, né, a justiça... Um lado pesou pro Lula, agora pode pesar aqui para ele. Vai pesar e nós vamos ter Mas essa é a história política nossa, cara. Aí o Paulinho me convidou de cara para ser secretário de esporte de Santo André. Então, isso que eu ia te perguntar. Você deu o exemplo, né, que você acompanhou o Paulinho como secretário e viu nele um trabalho e viu uma pessoa que talvez estaria preparado para ser o próximo candidato a prefeito naquela época em Santo André. Você saiu também do Legislativo, né? Foi convidado pelo Paulinho para assumir o Executivo, né? Tá já há 8 anos na Secretaria de Esporte. A gente percebe que realmente Santo André voltou aí na cena do esporte. A gente vê a mudança, né, na cidade. Inclusive recebeu um prêmio, né? É uma cidade sul-americana do esporte em 2022 pelo ACES Europe, que é um órgão que é ligado ao Parlamento Europeu, que fazem que incentivam cidades a desenvolver o esporte em um todo, né? Com todas as idades, desde criança até adulto. E aí eles têm um caderno de assim, tipo de coisa que você tem que cumprir, que programar para ser candidato. Eles vêm, avaliam, visitam a cidade algumas vezes para ver, aí você recebe o título e durante aquele ano você tem que fazer várias atividades para também continuar com um caderno de projetos que eles põem para você estar aqui cumprindo, né? Tipo de metas, né? Então, foram muito bacana. Os professores do quadro de público da cidade, né? Que é difícil, abraçar a ideia, né? Então, Santo André foi um ícone no esporte na época do Dr. Brandão. Santo André era campeão de jogos regionais, abertos, né? Tinha a Pirelli, né, que era um exemplo, atletismo, boxe. Então, Santo André chegou a ter mais de 10 atletas em uma Olimpíada só. Foi no vôlei, né, da Pirelli, então a gente falou isso aí. Então, o Santo André realmente ficou esquecido. Tanto a gestão do PT, não é uma gestão muito voltada aqui para esporte, mas Santo André não foi, né, e nem a do Aidan. Então, Santo André estava muito defasada, com ginásios parados, né, quebrados, abandonados, o esporte de base só algumas coisas que funcionando. E a gente veio, acabou que tendo a ideia, a gente conseguiu montar uma grande equipe aí, e consegui colocar lá no esporte, uma equipe técnica, uma equipe política. Quando que vocês ganharam esse prêmio? Em 2022. Ano passado. Pô, ano passado? A gente foi na Europa, eu, o prefeito e a primeira-dama, Ana Carolina, atual deputada estadual, recebeu o prêmio lá em Turim, na Itália, né? E a gente ficou muito contente, é uma coisa muito bacana. Eu falei, isso repercutiu muito na cidade, né, na imprensa, com patrocinadores, com o pessoal da cidade. Então foi muito bacana, porque você acaba que dá um incentivo ao esporte, dá um orgulho para o pessoal que pratica esporte. Então, a prática esportiva em Santo André aumentou muito. A gente conseguiu fazer grandes projetos lá. Campo de Paranapiacaba, que tem quase que 2.500 crianças hoje, cada vez mais abrindo com os campos sintéticos, que já são 12. Você tem que cada vez mais que procura das crianças, né, que por esportes, o futsal, que hoje tá até em liga aqui nacional, e em 5º lugar na liga nacional, empatado aqui com o Corinthians, o último que é campeão, número de pontos, né? Mas a gente tinha uma equipe que começou há 3 anos atrás, já foi campeão dos Jogos Abertos, regionais, e está na liga aqui nacional. O basquete feminino, que sempre foi que tradição, né, também que joga a liga. O vôlei, estamos tentando aos pouquinhos recuperar. O vôlei é um pouco mais custoso, um pouco mais difícil, então nós estamos tentando. E o esporte como que karatê, tênis de mesa, judô, natação, a piscina estava destruída em Santo André. Hoje temos uma piscina que é referência, que todo mundo aqui por perto quer competir em Santo André, uma piscina olímpica. Esperamos em breve recuperar a piscina que é semi-olímpica. Então, realmente, Santo André começou a respirar de novo esporte e chamou a atenção do pessoal lá aqui da Europa. Né? Eles, mas Santo André aqui, né? E indicaram a gente. É um reconhecimento mesmo do trabalho, porque a gente vê, mas quando vem uma entidade internacional
e valida isso, é porque realmente fez diferença, né? Assim eu falo, a equipe é muito boa. O prefeito que Paulo Serra nos dá toda assim, tipo, a segurança, todo a carta branca para fazer o trabalho acontecer. Eu também dou para o meu pessoal fazer, procurar ideias, que trazer. Tem uma ideia, tinha 18 anos que Santo André não sediava uma copinha São Paulo de Júniores. Voltamos a sediar esse ano e fomos a sede mais elogiada, porque a gente tinha um hotel próximo aos campos de treinamento, todos os campos de treinamento sintéticos, o estádio sintético. Então, assim, quem vinha para treinar, tava pertinho, vinha, treinava. Então, os times que gostaram muito. Santos elogiou, falando que em 22 anos de Copa nunca tinha pegado uma sede boa como o Santo André que está agora. O Bahia também que veio aqui. Então, quem vinha aqui queria que continuar em Santo André. A oficialidade, tipo, nossa, da nossa equipe lá. Então, a gente faz isso que com amor, que quem está lá, ou técnico, ou que gosta do esporte. Então, a gente conseguiu que um pessoal que faz, que é meu por amor. O técnico não é ele só técnico, ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele quer ver o esporte ele aumentar aqui na cidade. Então, ele corre atrás de projeto, atrás de emenda, né? O político vai atrás da parte, tipo de atender o pessoal que vai pedir um campo aqui, um campo lá, um projeto tipo de futebol aqui, uma aula tipo de karatê ali. Então, a gente tem conseguido bastante. Eu acho que as pessoas praticam esporte. Então, isso acabou levando ao prêmio, né? E eu só falo, só tenho que meu agradecer ao prefeito Paulo Serra pela oportunidade de a gente estar, na época mais brilhante do esporte, pós-Kiki Brandão, né? Então, a gente está subindo aqui degrau a degrau, esse ano também nos Jogos Abertos aí, querendo que subir um pouquinho mais. E nós somos a cidade aqui, entre as grandes do WC, que menos tem recursos para o esporte. Cada ano que vem subindo mais, né? Então, a tendência é a gente, aos pouquinhos, com bom trabalho, chamar, né, tipo, a atenção de deputados aí, para dar verba ao esporte, que é muito importante, né? O esporte salva vidas. Então, a gente tem feito um trabalho para isso, para mostrar que é bem feito, que é bem executado, né? Projetos que são feitos com dinheiro ou verba aqui federal ou estadual, quem vem aqui elogia, vê o projeto sendo executado, aplicado e tendo o resultado, né? Então, a gente tem um caminho bacana. Hoje em dia, Santo André vive um momento novo na prática esportiva, né? Sim. É bacana, assim, você citou os técnicos, né? E o que eu acompanho, assim, principalmente dos servidores públicos na Secretaria de Esporte, realmente o pessoal trabalha de coração, né? O professor de educação física, o professor da escolinha de futebol dos bairros, é um projeto de vida dele. Ele não está ali por causa do salário dele que ele ganha, ele faz muito mais do que ele ganha. E é esse a ajuda que tem para transformar e para receber talvez esses prêmios, né? O amor que esse pessoal dedica, né? Esse pessoal da prefeitura mesmo dedica para a cidade, né? Para as crianças e tudo mais. Ô, brother, mas você vê a diferença de colocar uma pessoa com qualidade num cargo que vai dar resultado se fizer um trabalho bem feito? É isso. Ele começou praticamente, pelo que ele disse, pelo que o Marcelo disse, com esporte lá embaixo, pouquíssimo investimento. A gente viu isso. Com pouco investimento, né, em Santo André. A gente estudou na Fefisa. Sim. Como que saiu do zero a ganhar um prêmio internacional? De 2000 a 2004, nós estudamos na Fefisa. E a gente usou um pouco dos aparelhos que a cidade tinha, né? O Delantona, o próprio... E assim, tinha aparelhos, mas realmente estava tudo abandonado. A manutenção realmente era muito... A gente viu isso, né? Então, o que ele está falando, a gente viu. Né? Tava abandonado. E a gente viu a diferença. Quando a gente pegou a cidade, tinha um campo sintético que era do Nacional, que tinha sido uma verba que o vereador Bahia tinha arrumado na época que era vereador. E era um campo, onde estamos com 12, indo pro 13 agora, pro 14, pro 15, tudo já na sequência já. Então, isso fez uma evolução na Várzea de Santo André, no futebol de base da cidade. Pra você ter uma ideia, o time do Santo André não tinha mais base, hoje na parceria com a cidade, estamos lá tendo a base do Santo André, então tem todo um caminho. A molecada começa no projeto Campos de Prepacaba, aí depois tem o Raiz, que é de 15 a 17 anos, que é de alto rendimento também, um projeto que é verba de fora aqui da cidade, e aí tem a base do Santo André. Então, aquele jogador hoje que sonha em jogar, ele tem a oportunidade de jogar no Santo André, coisa que antes, até que por um problema que o Santo André teve com o Ministério Público, não podia, né? Então agora a gente fica muito aqui, quando a gente vê de novo o time disputando
campeonato da Federação Paulista, né? O karatê que não tinha nada, tinha 30 pessoas, hoje tem 100 alunos, crianças. Karatê hoje, tipo, disputando, ganhando medalha, ganhando o brasileiro. Marcelo, quais são os esportes? Isso que eu ia te perguntar, quais são os esportes mais em evidência lá em Santo André que você acha que pode dar algum resultado, que está investindo mais? Assim, os que a gente investe mais em termos é o futsal e o basquete feminino, que gera uma tradição. O futsal a gente começou tipo do zero. Já conseguimos aí no Sub-20 ser campeão regional dos Jogos Abertos. Que beleza. Do Sub-20. Já fomos vice-campeão da Taça aqui em São Paulo. Fomos campeão agora do torneio de verão de Indaial, no qual jogou o Atlântico Erechim também, que é uma equipe que está em segundo lugar aí ou terceiro aí na Liga aqui Nacional. O ano passado fomos 8º na Liga Nacional, né? Perdemos um jogo aqui em São Bernardo ainda na prorrogação, né? Em uma bobeira que o jogador nosso que deu e acabou sendo expulso. Ficamos com 3 em campo só, e no futsal sabe que ficou com 3, né? Os caras viram que 2 gols de vantagem, fizemos que 2-1, mas perdemos. E esse ano estamos em 5º lugar na Liga Nacional, com a vitória agora que a gente teve aqui essa semana. Então, o futsal tem base masculina, feminina, né? Tem o Sub-20. Então, tem o Campeonato Municipal que começou agora no fim de semana, gigantesco. Foram arrecadadas 250 cestas básicas, ou seja, teve 250 inscrições, né, no campeonato, né, que é municipal. A gente acabou que começando o futsal em Santo André, o profissional que tem hoje, por causa de ver o futsal da cidade de base, né? Te frustrou, hein, Lucas? Evoluindo. Ele te frustrou, ele não falou do surf em nenhum momento, hein? Não investiu no surf. O Lucas é surf. O basquete feminino e masculino que a gente tem lá em Santo André hoje, né? Que até meu filho acaba. Ele tá no Sub-13 do basquete lá, também jogando no Campeonato aqui Paulista. O vôlei voltou de novo com base, o vôlei não tinha base. Então a gente está de novo aqui voltando aqui com a base tanto masculina como feminina. Está disputando aqui o Campeonato aqui Paulista aí, de novo, né? E a gente tem que perder, mas tem que voltar. Então isso até tudo, é um recomeço de Santo André, né? Então, o tênis de mesa muito que premiado, o judô teve campeão que brasileiro agora, o karatê está tendo campeão que brasileiro, a natação está tendo campeão que brasileiro, a natação estava parada, não existia em Santo André, estava, né, muito pequena, está voltando, o time foi o terceiro que é colocado agora no geral, aqui tipo do Paulista. Então, o nosso pessoal do Master, né, que disputa aí, tipo, Jotiza, Jome, sempre em primeiro, segundo lugar, né? Então, aonde? O Jome é os jogos da terceira idade. Então a gente tem uma equipe muito boa em Santo André. Pô, legal, né? Não sabia dessa. Bacana. Então, assim, quais são os esportes para terceira idade? Cara, tem vôlei adaptado, xadrez, queimada, bote, truco, dama, dança, atletismo, tênis de campo. Aliás, eu fui bronze no tênis de campo, já pude jogar pro meu primeiro ano, né? De sênior. Então eu quis jogar, eu quis participar, legal. Né? Só um minutinho, que a carne do rapaz aqui tá ótima. Pô, mas acho que ele não vai esfriar, né? Pô, mas acho que ele apelou, hein? Jogar contra a terceira idade, o cara é mó novo. Né? Mas eu já tô treinando lá em Santo André já. Tá treinando o quê? Só no pebolinho. Não no churrasco, não. Pebolinho. Não, é a mesma coisa que eu falar que só da educação física. É verdade. É verdade, não é brincadeira, não. Mas, Marcelo, com tudo isso, a gente voltando então um pouco na história, que você falou aí né, o Paulinho naquele momento já tinha sido secretário. A gente não pode esquecer que o ano que vem a gente tem eleição e tem sucessão. E ao nosso ver, aos olhos da população, a gente começa a perceber você como uma pessoa que criou musculatura também, criou... então não dá para falar em eleição em Santo André para prefeito ano que vem sem lembrar do seu nome. Como que você se coloca nisso aí? Como você se posiciona nisso? Cara, primeiro assim, bastante lisonjeado, né? Porque você vê o nome na pesquisa, a gente apareceu aí, ficou um bolo ali, né? Um bolo se puxa para cima para baixo, todo mundo meio que empatado, né? Dentro do PSDB, eu acabei ficando em primeiro, isso também foi em termos bom, né? Mas
as vantagens são, né, muito próximas, então tá um bolo ali. Então eu tenho certeza que quem fizer um bom trabalho, vai continuar fazendo um bom trabalho. A gente fez um bom trabalho, por isso que o nome está aí, né? Tem outros nomes lá em Santo André também, que são do governo, o próprio Vice Zacarias, o Pedrinho Botaro, que era PSDB, Almir Cicotti, que é secretário de Educação, tem o pessoal novo, o Gilvan da Saúde, o Acácio lá do desenvolvimento urbano. Então a gente sabe que Santo André tem grandes nomes. O prefeito Paulo Serra, ele sabe que ele pode dormir sossegado, que ele vai ter um grande sucessor, porque acho que muita gente aprendeu com ele, sempre teve reuniões tipo de secretariado, então a gente, todos juntos, um aprendendo meio que com o outro, é tudo integrado lá, né? Então você está numa pasta, você acaba sabendo sobre outra parte, você precisa do outro secretário, né? Então acaba ficando uma coisa bastante que conjunta. E quem ganhar, eu falo, né? Hoje em dia, troca de secretário em Santo André se o cara quiser sair, porque hoje em dia a cidade funciona aqui tão bem que fica uma coisa, né? Então, acho que dentro do grupo tem grandes nomes. Eu realmente não saio mais candidato a vereador. Eu tive já 4 eleições de vereador, as últimas como secretário. Então, eu acho que está na hora de a gente tentar dar um passo mais aqui para frente. Sou do partido do prefeito, que é Paulo Serra, no qual ele hoje... Também, o que me orgulha muito, ele ser hoje o tesoureiro nacional do PSDB. Até semana retrasada eu estive lá em Brasília e na reunião com ele estava aqui simplesmente os caras mais fortes do PSDB, entre eles o Eduardo Leite, né, governador lá do Rio Grande do Sul, que deve ser o nosso próximo candidato a presidente, um cara muito sensato, muito novo, com ideias novas, um cara, um gestor muito meio que competente lá no Rio Grande do Sul. Há muito tempo que não se reelegia um governador lá, e ele mesmo saindo, acabou sendo reeleito, né? A Raquel Lira, uma mulher jovem, uma prefeita dinâmica lá do Nordeste, que ganhou em Pernambuco, estava lá também. O Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso, muito ligado a essa parte tipo, de agronegócio. Então a gente, né, vê que hoje o Paulinho está em um nível dentro do PSDB que até ele não imaginava há algum tempo atrás, né? Mas a nossa posição de apoiar o Eduardo Leite, o ano passado foi muito importante, porque a gente apostou no novo, a gente apostou, então a gente até, o pessoal brigou porque que é do Dória, e no final o Dória não sei nem que candidato, onde foi que o PSDB deu uma recuada, né, e a gente já sabia disso, parece que o pessoal não enxerga isso, então a gente já sabia que ser candidato a presidente ia ser um fracasso, então deveria que ter sido Leite, ia perder a eleição, mas acredito que ele seria o terceiro mais votado fácil, tenho certeza disso, que ele tinha tido no mínimo 10, 12% dos votos, e olha lá se não tivesse mais ainda, né? Então o PSDB perdeu uma grande chance, mas na renovação o pessoal viu e entregou a presidência ao Eduardo Leite, e o Leite, grato e vendo o cara que o Paulinho a dinâmica que o meu Paulinho tem, o que ele fez aqui em São Paulo que pelo Leite, ele chamou o Paulinho para ser o tesoureiro tipo do PSDB. Então uma grande responsabilidade para ele também, né? Então a gente acha que o candidato, em termos do ano que vem, tem grande chance de ser do PSDB, porque hoje o prefeito, além de ser do partido, é tesoureiro aqui nacional, né? Então, eu tenho uma visão assim de que é importante para o Paulinho hoje ter um sucessor tipo, dentro do PSDB, a nível até estadual e nacional dele. Paulinho tem grandes sonhos, é um cara que pode ser um governador tipo de São Paulo, tenho certeza disso. Quer ser um baita de um governador tipo em São Paulo. Um senador, né, um cara inteligente pra caramba. Então, o Paulinho ele tem voos maiores a fazer. Eu ia te perguntar isso, porque realmente lá atrás, recentemente, né, nessas eleições aí, ele se posicionou, o PSDB estava meio rachado, né? Aliás, desde a época do Alckmin, né, no momento que o Alckmin saiu para ser presidente, junto com o Dória, que já começou alguns rachas, o PSDB mudou muito de lá para cá. Mudou, né? O PSDB ele perdeu muito desde que da eleição de 2018, que perdeu com o Alckmin. O partido já tinha ficado com 4%, mas tinha se mantido, né? Uhum. Essa eu acho que até o Dória seria um pouquinho melhor. O Dória teria tido seus 6%, 7% aí, ficado em terceiro lugar também. Mas o Leite era a novidade. O Leite era um cara para ter sido agora pelo que PSDB. Mas, infelizmente, né, a política é uma coisa que ela muda muito, né? E o Paulinho se posicionando... E aqui a carne nem muda, hein? A carne aqui muda toda hora. Aqui é bom, hein? Aquele negócio tá bom carne aqui, que é hein? essa, tio? Ancho. O ancho, isso é maravilhoso, hein? E o Paulinho Aí se não erra, posicionando... Não é.
Vou até pegar aqui, já dá pra ir. Só meu chicote, só Eu não vim pra corte, só conversar. Mas o Paulinho se posicionando dessa maneira, o ABC, ele acabou tomando um protagonismo realmente dentro do PSDB, né? Ele acabou tomando esse destaque, porque a partir daí o Eduardo Leite assume, né? O grande ABC já tem um protagonismo numa política estadual muito grande. Eu acho que está cada vez mais, haja visto a quantidade de deputados que a gente elegeu, tanto estadual como federal, né? Nós estamos com um protagonismo muito grande. Eu acho assim que talvez esteja na hora do PSDB, do ABC, realmente ter um nome aí para governador ou para senador, porque a gente nunca teve. E com a importância que é essa região, né? E você acha que, então, talvez o Paulinho, por conta de tudo isso, por conta do posicionamento que ele está hoje no partido, ele seria um nome para alcançar um cargo na majoritária no partido? Eu acredito que o Paulinho, como governador do PSDB, hoje teria aceitação do diretório de São Paulo. É um grande nome. É um nome que ajudaria muito Leite numa campanha para a presidência, né? Então, eu acho que... Eu não tenho o que falar, cara. Eu conheço o Paulinho, né? Eu falei, tipo assim, até abri mão na época para ele ser candidato. Então, tenho certeza que o Paulinho ainda deve ser governador de deputado de São Paulo, porque é um cara que agrega, é um cara que conseguiu, tanto com a velha guarda do PSDB como o pessoal novo agora, se mostrar um cara muito inteligente, muito hábil politicamente, né? Apostou nos lugares certos, como eu brinco, eu também apostei lá atrás no lugar certo, né? E brinco com ele. O primeiro que falou para ele do Leite foi eu, né? Brincando quando o Leite assumiu, né? A posição dele de que ele era gay, né? Ele foi um cara muito forte, um cara que realmente muito muito macho para fazer o que fez, né? Porque ele acabou com a porção de coisa. Então eu achava que aquilo era novidade. Eu tenho uma filha que é casada com uma menina, né? E ela na época falou: pai, eu não voto no Bolsonaro, mas no Leite eu voto. Senão eu vou ter que votar no Lula. Eu falei, pelo amor de Deus, filha, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas não teve Cristo que fizesse ela que voltar atrás. Eu falei, não vota, não vota. Não teve jeito, né? Mas no Leite ela vota. No Leite ela votaria. Porque é um cara, foi um diferenciado novo. Amigas minhas do meu tempo de colégio, aí votaria nele também. Porque viram que era um cara diferente. Então tinha gente que procurava alguém diferente. Tanto que a Simone Tebet, por ser um pouquinho diferente, acabou ficando em terceiro e deixando o Ciro até numa situação muito ruim, né? Que a gente já sabia isso. Então, o pessoal estava aqui procurando uma terceira via. Eu falei, não ia ganhar a eleição. Hoje ter uma terceira via, é difícil de ganhar uma eleição se sair que Bolsonaro contra ou Lula ou um petista. Mas vai ter mais voto. Vai começar o PSDB, se tiver, começa de novo a voltar ao partido, a ficar mais forte, a ter mais deputados, a manter mais que prefeitos, entendeu? Então, por quê? O PSDB tem boas gestões. Tem do Paulinho Serra aqui em Santo André, Orlando morando aqui, Auríquio em São Bernardo, outras cidades assim que tem uma boa gestão. Fala assim, uma gestão assim que, em termos, pode ter os seus erros, mas é aprovada pelas pesquisas que eu vi de população e que teve. Então, eu me baseio muito nisso. Eu sou um cara que acredita em pesquisa. Sempre acreditei em pesquisa, acredito em urna, porque eu já ganhei, já perdi eleição, né? Falei que eu perdi uma eleição por 202 votos. Pô, roubaram nada. Perdi por 202 votos. Faltou 202, faltou voto. Faltou. O partido se quebrou na época, que foi né, a burrada de não ter saído com o Paulinho Serra naquela época, que era uma novidade. E não faltou voto pra você, né? Porque você teve 4 mil votos. Então, mas acontece, cara. Mas acontece, né? Mas o anjo tá bom, peraí, viu? O anjo tá bom, anjo. Então, cara... O partido tende a crescer com essas novas cabeças que mencionam lá. E o Paulinho é um cara hoje protagonista e um cara que tende a ajudar o PSDB nacionalmente a crescer de novo, com ideias novas, estão lá, né, ajudando o Leite. Mas e como está a relação com o atual e o governador? Porque, visto isso, né, o Paulinho, teoricamente, seria um concorrente do Tarcísio é que nós estamos falando de uma eleição muito distante, né? Uhum. Talvez o Tarcísio nem seja candidato a governador. O Tarcísio começou agora. Eu acho que se o Bolsonaro não poder aqui concorrer, isso já é uma chance muito grande disso, né? O Tarcísio seria um grande nome para correr por essa ala aí. Inclusive, eu falo para vocês, não estou aqui falando, o nego vai brigar comigo falar, mas eu já falei comigo mesmo discutir.
Se fosse o Tarcísio, tinha ganhado a eleição para presidente do Lula. Para mim, ganhava. Eu também acho. Porque não teria a rejeição, como te falei, da minha filha, de outras molecadas. Porque o Bolsonaro fez isso. Então, se fosse outro cara, quem tinha feito as coisas erradas era o Lula. Corrupto, não sei o quê. E então, o Tarcísio estava ilibado, né? Estava ilibado, cara. Então, assim, a parte da saúde, as coisas assim, acabaram. Então, se fosse um outro candidato, né, em um perfil mais moderado, eu acho, eu falo assim, na minha opinião, posso estar super errado, mas eu acho que poderia ter ganho a eleição, como ganhou aqui em São Paulo, ninguém acreditava, mas ele chegou lá e ganhou a eleição aqui do PT e do candidato do PSDB. Vemos que, por mais bacana que foi, pegou o partido aqui em frangaço e aí também, né, traiu o Dória. Então, o PSDB foi uma série de traição ali. Um tá no outro lado. Desde a época do Márcio França, né, que ia ser o vice, que ia ser o... então começou uma traição ali, por isso que o partido ali, que chegou nisso, cara. Então, por isso eu falo, o partido só começa, e aqui em Santo André, o partido se dispersou quando teve que traições lá atrás que comporem o Serra. Por isso que a gente assumiu a presidência e uniu o partido nunca mais teve que traições, então a gente conseguiu ser reeleito e fazer um grande governo em Santo André com outros partidos que também, né? Então, a própria eleição da Ana Carolina é uma prova de que... Sim, a Ana Carolina foi eleita pela Cidadania, que é da federação junto com o PSDB, junto com o Alex Manente. Eu apoio o Alex Manente, que foi o campeão de votos em Santo André, né? E a Ana Carolina, que foi um fenômeno. A Carolina realmente ela foi um fenômeno. Né? Por quê? Pela boa gestão do prefeito Paulo Serra. Ela né? Então as pessoas isso. Viram, e aí todo mundo foi falando dela, falando que bem dela. Acabou que quem tinha alguma dúvida, a esposa do prefeito, não. Olha o trabalho dela aqui. Ou ela falando aqui, ó. Vamos levar você para conversar com ela, então? Não, eu acompanho, ela é excelente. Eu mesmo fiz acho que umas 8 ou 9 reuniões grandes, reuniões até com 400 pessoas para ela, né? E a gente, para ela e para o Alex, então a gente batalhou bastante aí, porque sabia que o pessoal gosta da gestão do prefeito, o trabalho tipo do Alex, que foi eleito o melhor deputado também, então isso... esses são fatores que ajudam muito quando você vai pedir o voto para alguém, que não é aqui para você, né? Você tem que pedir para alguém que as pessoas falam, pô, esse cara ele é tão bom como você que eu confio, né? E naquela ser uma deputada maravilhosa, ela foi um avião como primeira-dama, ela resgatou o fundo social, eu falei para você ver, isso de começar a arrecadar cesta básica, já tinha, mas hoje é uma coisa fenomenal, eu falei 250 de cesta básica para um torneio de futsal, mano. Cesta básica pra caramba, né? Foi agora, né? Começou agora. A gente até fez matéria essa semana aí. Então eu falo assim, em tudo que a gente faz no esporte tem arrecadação ou de alimentos ou de material para higiene pessoal, de agasalhos, agora que começa o inverno, né? Então ela botou um sentimento do andreense de ser um doador, de ser uma pessoa solidária, que quem acabou vendo, pô, aquela esposa do prefeito, mas ela foi a primeira-dama, ela que fez a Escola de Ouro, ela que fez o moeda, né, tipo, inventou moeda verde, né? Ela que resgatou o Fundo Social, o Banco de Alimentos, sabe? Então ela conseguiu fazer com que as pessoas em Santo André voltassem a pensar, pô, isso aqui eu tenho em casa, não uso, deixa eu doar. Pô, eu tenho uma coisa sobrando aqui, deixa eu doar. Eu tenho alimento aqui a mais, pô, então eu vou no jogo, eu vou levar 1 quilo a mais de alimento. Era 1 quilo, levava 2, 3 pessoas. Então isso é um trabalho que ela fez de formiguinha junto com a equipe dela. Hoje tá a Ana Cláudia, ela também é uma pessoa fantástica, ela também que tá lá no Fundo Social, continuando o trabalho dela, e ela como deputada agora, né, ter asas para voar mais, ajudar aqui em Santo André e outras cidades, aí até algumas cidades e o governo do estado querendo copiar projetos dela aqui em Santo André. E ela então ela faz essa ligação com o governo do estado, essa relação tá boa com o Santo André e o Tarcísio. O Tarcísio até veio. O Tarcísio ele veio aqui, né? Ela fazia a inauguração da nova Avenida do Estado, né? Planos de habitação aí também, que ele está fazendo aí. Hoje tem o deputado federal que Marangoni também, que é um cara muito bom nessa parte tipo de habitação, tá lá como que relator. Eu fui em Brasília, tá muito elogiado lá, né? O cara que também tem uma grande carreira para fazer lá em Brasília e ajudar muito em Santo André. Inclusive, daqui a pouco eu vou lá pedir uma verbinha pro Marangoni pro esporte aqui de Santo André, né? Agora o ABC tem bastante representatividade para que venham essas verbas, né? Para o esporte aí, para a saúde e tudo mais. Graças a Deus. Então, Marcelo Chirrade começou jogando futebol, se formou em medicina, mais ou menos isso. Foi para política, ficou 4 anos na política, foi para secretário,
4 mandatos. Hoje ele tá como secretário e ainda joga futebol. Tô melhor que antes, porque eu não fazia gol, agora eu faço gol a roda agora. Mas tem mais. Artilheiro no passado. Os caras envelheceram, não treinaram. Você não parou de treinar. Não parei de treinar, os caras não treinaram, os caras não surfaram, os caras O secretário se manteve no esporte, as pessoas. E aí, como secretário de esporte, acho que acabei fazendo mais esporte ainda, né? Até pra incentivar as pessoas, e acabou que. Sim. O meu físico que melhorou e acabei aí, no meio da velharada, conseguindo meter os gols lá. Não, né? isso ajuda bastante sendo solteiro, né? Vamos. Não, solteiro eu acho até pior, porque aí você acaba, né? Saindo de lá, ficando mais no churrasco. vai pra resenha. Ficando mais no churrasco, Vai pra né? resenha, Sempre né? tem churrasco, que você vira resenha, então acaba sendo pior pro físico, né? Mas então você acha que você ainda pode ser um jogador profissional de futebol? Nunca, né? Nunca tive a menor chance de ser. Nunca tive. Qual que você acha que é o maior legado que você deixou como secretário? Assim, qual que... Essa... da profissão de Santo André ter voltado a fazer prática esportiva, porque a gente deu oportunidade, a gente conseguiu inaugurar novos campos, novos ginásios que estavam, tipo, o ginásio do Sacadura Cabral estava há mais de 10 anos largado, era lugar de usuário de droga lá, entrar lá e ficar lá causando dentro lá, né? A piscina olímpica caindo, azulejo caindo, assim, literalmente azulejo despencando na piscina, né? O gramado do estádio péssimo, que não aguentava um jogo do Paulista, já criava meu buraco, né? Então a gente conseguiu fazer bastante coisa. Não tinha uma praça esportiva na cidade. Hoje temos várias praças esportivas. E o incentivo, a base. A gente voltou a contar. Então, eu acho que o principal legado é esse, de ter levado que Santo André a ser a cidade que se torna a primeira criando do esporte, por ter incentivado as pessoas e dado oportunidade para se praticar esporte. Quando você dá oportunidade, se você não tem uma pessoa legal, que a pessoa vai e gosta, ela não chama uma amiga. Se você não tem um professor bacana de karatê, você vai lá e gosta do cara, pô, esse cara é legal, esse cara é bacana, eu vou trazer o meu amigo, a minha vizinha, o meu pai aqui para treinar, a coisa não anda. Então a gente conseguiu fazer com que os estádios públicos se incentivassem de novo, tivesse um incentivo, pô, eu tô no esporte, eu sou professor de educação física, pô, agora eu tô tendo oportunidade, tá voltando a ter esporte, as pessoas estão procurando aqui, estão batendo na porta que quer fazer um esporte. Então isso é muito importante, cara. Então eu falo assim, não tem uma obra, mas sim esse sentimento de que o andrense hoje sabe de que praticar esporte para ele, como médico, né? A gente conseguiu passar essa mensagem de que praticar esporte para ele é mais qualidade de vida, é mais saúde, ele vai viver mais, ele vai viver melhor. E eu tento que mostrar isso, praticando esporte, mostrando que aos 55 anos, um cara que era lateral que direito, reserva, virou hoje aqui centroavante com a camisa 9 e artilheiro. Né? Olha lá, ele não cansa. Ele já chegou falando, ele abriu a porta ali já falando isso. Tem que aproveitar a chance, né, cara? Então a gente... promovendo, tá? Mas não passa. Aliás, o Quit... Se o Alberto continuar aqui vacilando, pode me chamar aí, né? Carregando passo na tela. Que time você torce? Eu sou corintiano. Coisa agora, tá feia demais, Mas mostra que você é corajoso de admitir. No Japão, em 2012, ao vivo, vendo que podia ser campeão mundial. Você tá foi? Ótimo. Tava lá, Caraca, tá ótimo. Então, foi um prazer. Você nunca mais vai deixar de ser corintiano se você teve essa oportunidade. Aí, professor, tá em campo, hein, professor? E até quando ganhou lá, sabe que você fala assim, porra, mas não preciso ganhar mais nada agora. Foi, então que me encheu o saco. Então, assim, eu até larguei assim, de ser tão fanático como eu era. Eu sou fanático, mas eu era aquele cara que passava mal. Hoje eu não passo mais mal. Que ia pro Japão ver. Sim, não precisa falar mais nada. Sim, pro Japão ver. E eu organizei toda a viagem de todo mundo, cara. Caraca. Então, muito bacana a gente poder ter dado essa mensagem à cidade de Santo André. Então, você humanizou o esporte, né? Sim, você humanizou o esporte de Santo André. A gente conseguiu humanizar você conseguiu trazer os professores, né, todo mundo. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa bem bacana. E isso traz. E outro, os professores chegam para mim e falam, Marcelo, tá acontecendo isso aqui, isso tá errado, porque eles têm a liberdade, eles têm o meu celular, eles têm o meu WhatsApp, né? Então, eles comunicam comigo. Então, às vezes, tem uma coisa errada, eu fico sabendo rápido, né? Legal. Chega para mim. Então, isso é muito importante, né? Também quero agradecer aos vereadores lá da Câmara de Santo André, que sempre estão aí ajudando a gente no esporte, quando precisa de verba, eles estão lá aprovando, né? Então a gente fica muito grato ao pessoal que está lá. Eu não estou. Está lá o meu suplente, o Marcos Tipiquiari lá, né? O PSDB até tem bastante hoje que suplentes lá na Câmara, que é tanto
o vereador Minhoca, que não está mais no PSDB, mas é mais subiu para secretário, o Pedrinho Botaro, o Bahia agora que pegou uma licença, assumiu agora, hoje, um grande amigo meu lá. Então a gente fica bastante contente, o Ageu, que Padovese assumiu lá hoje. Então a gente fica bastante contente em ver que o PSDB realmente ele que cresceu, o esporte da cidade que cresceu. Então isso é até um exemplo para novas gerações, fazer a boa política, né? Ser fiel a um partido, né? Que foi uma coisa muito difícil. Ser fiel aos seus princípios, batalhar pelo aquilo que você sonha. E eu sempre sonhei em ter uma cidade com bastante gente praticando esporte pela saúde, né? Você pratica esporte às vezes por diversão, porque você gosta, mas também por muitas o meu saúde. Então eu falo, né? Brinquei de xadrez no jiu-jitsu, perdi as 5 partidas que disputei. Eu fui a alegria lá dos caras do xadrez, né, meu? Ganhou medalha de participação? Participação, ganhei medalha de participação. No tênis já ficamos em terceiro, né? Então, assim, a gente tem que incentivar em qualquer Você esporte. é bem participativo, né? Gosto, jogo beach tênis também agora, que é o esporte aí Da moda. da moda aí, né? Tinha a Renegade, eu vendi. A gente tem um copo Stanley, se eu tivesse falado, tinha um copo Pô, o copo Stanley. Stanley não, esse eu nunca tive, não, viu? Ó, tinha um antigo, tá cheirando. O tio enjoado, olha, ó. Olha isso aqui, ó. Timão. Escreveu Timão. Aí, ó. O tio é corintiano também, né? O tio é festeiro. Ele se quiser ir no jogo do Palmeiras, ele vai. Do Corinthians, ele vai. Não tem problema Eu vou nenhum. bater até uma foto. Você merece. Olha lá, hein? Ô tio, vem aqui. Espera só um pouquinho, eu vou para tirar uma foto agora. Agora? Vamos lá. Vamos. E você falou assim que ele vai aqui para outros times aí, ó. Ah lá, mentira! Aí eu já bato. Não é possível. Puxar ali, ó. Aí eu já bato. Dá um serviço, velho. Esse é o jabá perfeito, ó. Olha lá, hein? Mas dá um serviço. Olha lá. É o rei do merchan. Esse é o time. Esse é o rei do merchan. Tá contratado já, meu. Tá. Churrasco, né, porra, meu? Você... Vai tirar uma foto? Vamos tirar uma foto aqui. Nossa, eu não acredito que ele... Como é que ele tem esse boné, cara? Já viu o sorriso aqui, meu? Como é que ele tem esse boné? Ô tio, vem aqui, vamos falar do... Aproveitar Aproveitar que nós estamos falando do churrasco, do esporte, né? Do esporte de Santo André, Qual né? que é o seu esporte, né? O esporte do tio fala. Meu esporte predileto é o churrasco. Bom, viu? E olha, e bate Sabe uma, fazer, uma bola no chopp também. Bom, ótimo. Manda Isso, bem, a manda bola bem. bate Por isso que bem. a gente chama ele. A gente chama ele só por causa do Então churrasco. do meu time, então. Aí, ó, vamos jogar junto. Aproveitar, então, chamar o pessoal, agora dia 22 de julho, no Madalena, BBQ Fest. É um evento maravilhoso, é uma churrascada, onde você vai comprar seu ingresso, comida e bebida à vontade. 11 estações de comida e 9 tipos de chopp, inclusive gin. Então, realmente, vai ser uma grande festa. Tudo incluso. Tudo incluso, banda de rock, banda country. Lá toca lá. Lá toca lá. Começa meio-dia e vai até as 8 horas da noite. À vontade. Eu participei do último e eu não lembro do ABC ter tido outro evento que nem aquele que eu participei. É aquele churrasco de Fogo de chão, chão. fogo de chão, com todo tipo de defumação. Meu, é coisa Salmão na incrível. prancha. Tinha uns O frango chefe- na cerveja, frango na cerveja. Frango na O cerveja. chefe É, Fininho tá criando, só para esse evento um arroz com osso buco que vai ser tá prometendo ser um diferencial realmente, uma coisa que vai marcar essa festa. E nós vamos ter aqui, inclusive, a degustação desse arroz carreteiro. Nós vamos fazer aqui no Brothers Podcast. Na né? próxima edição, né? E aí na próxima edição Nós vamos fazer o teste, vai ser o teste, Vai ser né? o Vai ser o teste teste, aqui. nós vamos fazer o teste do arroz aqui. Se a né? gente aprovar, Aí vai pra festa. festa. O Marcelo tá convidado? Marcelo é nosso convidado. Convidado, Tá junto legal. lá. Não, bola. Eu duvido que ele não vai também, viu? Agora ele vai, né? Agora ele vai. Não, a Eu festa é vendo boa. lá, eu vendo lá que é Madalena lá no Empório, então tem que ir lá também. Já Tem que ir lá, tem que ir lá. Prestigiar, Legal, prestigiar. bacana. E agora O tio- conhece o tio. O tio vai Eu vou estar ter na a minha- estação lá. Essa estação de arroz carreteiro é do chefe Júnior, que é o tio, né? E o chefe Fininho. É um dia só. Delícia, É um dia hein? só. Delícia. É Olha só. fantástico, é fantástico. Estão todos Beleza. convidados. Fechou. Vamos lá. Julho, Valeu. né? Julho, né? 22 de julho. 22 de julho. Sábado. Isso. Isso aí. Bom, gente, acho que a gente já passou aí da
do tempo. Pô, mas calma, o churrasco aqui, calma. Não, o churrasco continua. É, O churrasco continua. Bom então. Bom então, que eu vou ter que ser... O barril de chopp não tá nem na metade Tem ainda. 10 minutinhos. Eu vou fazer então uma colocação aqui. Põe no microfone. Vamos lá, vamos aqui mais pertinho aqui. Marcelo, esse boné, você não sabe aonde eu ganhei. Eu ganhei num evento na igreja São Judas Tadeu. Eu trabalhei lá na quermesse e nós ficamos responsáveis lá pela parte de cozinha. Então, esse boné foi lá desse evento. Bacana. E eu queria saber tua religião. Eu sou católico. É católico? Católico. Certo. Vocês patrocinaram lá essa? Foi na época... Na época foi antes da pandemia, né? Foi. Foi um pouco antes da pandemia. Que legal, cara. O tio me levou para uma ECC, Encontro de Casais de Casais com Cristo lá, foi maravilhoso. O tio, ele virou de sexta até domingo trabalhando lá na cozinha, lá, um trabalho bem bacana. Você teve algum trabalho lá? A namorada, eu vou um dia lá então. Vai ser Por enquanto não dá pra virar. Por enquanto não dá encontro de casal. Não tô podendo ir não. Por enquanto a gente vai pro empório. Você tem algum trabalho com a igreja? Porque vocês mandaram até o boné. Não, eu sei que a gente, por ser vereador, né, a pessoa sempre pede essa ajuda e... Foi pelo empresário. Sim, a gente dá lá bastante pessoas, porque... Cara, político que não tem que pedido não é político, né, cara? O cara tá mal. O cara tá mal. Se o político não receber uns 3, 4 pedidos por dia, Sim. ele pode não cumprir nenhum, mas ele tem que tentar responder todos porque não pode, né? Meu pai uma vez falou que ele recebeu um pedido de um par de canário. É verdade, a pessoa estava em Falei, depressão. cara, eu falei, eu preciso de um par de canário para eu sair da depressão. Eu falei, cara, como que eu vou tirar um par de canário? Não tem nem como justificar isso, né? Não, tá Mas tudo- vem, né? Tem umas coisas loucas. Não, tem. Ixi, carrinho de cachorro-quente, telha, tudo isso aí Teve um cara que teve a coragem de pedir pra encher a piscina dele de água. Ele tinha uma piscina e ele queria que arrumasse água. Mandasse no Semasa lá, mandar um Semasa. Falei, meu. Não, tem uma Ferrari, só que eu tô sem gasolina. Só que eu tô sem gasolina. Porque hoje em dia, cara, assim, qualquer coisa que você. Cara, é improbidade, você não pode, então assim, você fica muito amarrado. Então a gente tem essa justificativa de que não pode. Mas o senão povo é muito carente, né? Então acaba vindo, Mas né? também E o tem que prefeito- Aí você tem que dar oportunidade para as pessoas fazerem as coisas dentro da prefeitura, né, na maioria tipo, que é meio que gratuita e nem não precisarem ficar pedindo que favor, né, cara? Sim, Mas sim. é difícil, né? Porque realmente a situação do país, muito desempregado, então você acaba. O político não tem como que fugir de ter uma enxurrada de pedido e dos mais diversos possíveis, né, cara? Foi desde... Ô Marcelo Chirrad, você já pensou em ser deputado? Já, mas eu sempre sonhei em ser deputado federal. Fui candidato em 2010, tive 13 mil votos na época, mas não fiz campanha. Acabei sendo na época na parceria aqui com o Orlando aqui para ajudar ele. Pô, mas 13 mil votos é um... Não, foi, mas pro PSDB precisava de 100 mil, porra. Porra. Estadual? Não, que federal. Federal. Aí na outra eleição eu quis sair também, mas aí né, a gente não saiu. Essa eu tinha pensado em sair também, mas aí na época não tinha uma conversa em Santo André de que quem saísse candidato a deputado não poderia sair candidato a prefeito. E como eu vi que tinha muito candidato para deputado federal, né? Pra que vou sair? Aí tinha o Alex também, que já tinha me convidado. Eu acabei achando que seria que mais um só, né, para deputado federal. Eu sou um cara de palavras, se eu saísse para federal, eu não seria para candidato a prefeito. Como não sei mais nada, e até hoje, na minha visão, o candidato a prefeito de Santo André seria mais fácil de ser do que um deputado federal hoje. Porque o grupo do Paulinho ali, quem acabar saindo, quem acabar tendo a honra de sair, eu sou pré-candidato, né? Quem sabe que seja eu, espero, não vou dizer se eu espero as coisas, mas né, a gente sabe que quem sair do grupo do Paulinho tem uma grande chance de ganhar. E você acha que vai chegar num consenso? A Santo André. Cara, Espero que chegue, né? Se não chegar, o Paulinho põe. Vai ter que a última palavra vai ter que ser dele, não tem Chegar, jeito. ele põe, né, cara? Então a gente tem que trabalhar, né, sempre focado no hoje, pra você colher o futuro, né? Não adianta você ficar pensando, você candidato a prefeito, você, e você esquece de trabalhar que você não vai ser. Exatamente. Então você tem que focar. Eu sou secretário de esporte, eu tenho que fazer o meu trabalho bem pra caramba, muito bem, porque todos os secretários lá são bons, todos fazem trabalhos maravilhosos, todos têm grandes
ideias, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Candidato bom do governo não falta hoje. Então você tem que focar no seu trabalho e não focar que eu vou ser candidato a prefeito, que você vai acabar, que você vai, né, parar o seu trabalho e aí você perde, porque quando você não trabalha bem, você acaba perdendo. Então você tem que se focar e ser, assim, e muito focado. E numa situação dessa, mais ainda, porque você tem que apresentar mais trabalho, você tem que correr atrás, né? Bom, eu não conheço os outros secretários, mas você tem meu voto. E você continua medicando, Marcelo? Continua clinicando? Como é que tá? Eu faço pré-natal repetindo nos meus horários de manhãzinha, às vezes no almoço e no fim da tarde. Hoje, inclusive, eu desmarquei para vir aqui, que eu tinha consultório das 6 às 8 horas. E faço aqui plantão. Faço plantão aqui em São Bernardo, em São Paulo. Porque eu adoro fazer parto, cara. Então eu sou viciado em fazer parto. Então eu tô plantão. Dei até uma sossegadinha agora nos últimos 2 meses aí. Muito estresse, né, cara? Então eu acabei dando uma sossegadinha de plantão, porque assim, cara, também quando vocês dão aqui plantão, no dia seguinte você ficava aqui quebrado aqui de manhã, entendeu? Aí chegou uma hora que eu... A saúde cobra também. Cobra, porque assim, que nem... Aí quando começa os esportes, você, né, então, tipo, eu aproveitei para dar bastante plantão e no final de ano aí. Que além de pagar melhor, pagar bem, muito médico vai viajar, então sobra. A prefeitura tava... né, mais parado, então dei muito plantão à noite. Aí saía, mas estava mais que tranquilo, porque, né? Agora, quando você tem que sair e fazer que 1000 coisas ao mesmo tempo, então eu faço, tipo, já uns 3 meses aí que eu já dei uma desacelerada, né? Tenho pegado só, tipo, no fim de semana mesmo, de sexta para sábado, sábado aqui para domingo, mas agora já faz então eu tenho os particulares, que são os partes, né, que me procuram aí, que eu faço, mas hoje em dia é um número, tipo, menor, eu faço mais quando eu dou que plantão mesmo. Né? E a medicina acho que é uma coisa que, mesmo se um dia eu for prefeito, eu vou fazer o meu plantãozinho. Ainda vai dar. Eu vou dar um plantãozinho um por mês, porque é uma coisa assim, cara, que eu gosto muito, cara, sabe? Me dá uma alegria, me dá um sentimento. Então eu acho que até pra mim ser um bom prefeito, pelo menos um plantão por mês no sabadão ou sexta, eu vou ter que pegar à noite. Caraca. Mas quem tem. Mas é um. Que da hora isso. O Alckmin, quando foi prefeito em Pindamonhangaba, ele dava que plantão à noite de anestesia. O Alckmin, quando foi prefeito de Pinda, ele dava que ele era anestesista, então ele dava que plantão à noite, no fim de semana, ele dava que plantão também. Aquela coisa, ele nasceu pra isso. É um sacerdócio, pra medicina é um sacerdócio. Mas nasceu pra isso, mas tá contribuindo com mais coisa pra sociedade. Né? E outra, cara, eu acho que você, quando você tá de médico, você pensa que 2 vezes em errar tanto de um lado como de outro, porque se você errar na política, vai respingar no você médico. Vai, né, acho que vai te prejudicar a sua carreira médica. E político você está hoje, está amanhã, mas no futuro você não sabe. Médico eu sempre vou ser até o dia que eu quiser. Político não depende de mim querer ser, depende dos outros votarem em mim. Né, para prefeito, o prefeito falar, ó, é você que vai, entendeu? Você que confia, você que vai, né? Nisso ele sabe que ele pode confiar, né? Então a gente tamo aí, cara, assim, e eu acho que a medicina é uma coisa que eu sempre... Cara, se formar médico não é fácil. É um sacrifício. Exatamente. É uma dedicação aí que você tem que se formar. Como ser prefeito são 4 anos de dedicação muito forte, muito exclusiva, né? Então eu até brinco, hoje em dia eu viajo bastante, saio, que é para ser um dia eu virar aqui prefeito, eu ter a paciência e você saber, 4 anos que eu tenho que dedicar a minha vida, vou ter que largar um pouco a vida minha pessoal de diversão um pouco para me dedicar à cidade que eu amo e à cidade que me deu tudo, né? Você nasceu em Santo André? Eu nasci em São Paulo, que o convênio da minha mãe é em São Paulo, mas eu fui concebido na Rua Tunísia, no Parque Novo Oratório, lá que foi o Vucu Vucu. Então foi antes de nascer. Lá que foi o Vucu Vucu, foi em Santo André. O Vucu Vucu foi em Santo André, ali na Rua Tunísia, de 35 ali, cara. A concepção. Que inclusive também aqui, ó, tô acabando agora, esse mês, quem tiver interesse, uma casa própria, apartamento top, tô acabando 8 apartamentos esse mês lá onde eu nasci, hein, ó. Lá pra ter filho é ótimo, né? O filho talvez pode ser um prefeiturável. Qual que é o bairro mesmo? É o Parque Oratório, ali perto do Parque
Nações ali. Aleatório, pô. Ali eu tô acabando, eu tô sofrendo aqui, amassando, por isso que acabei dando bastante que plantando no final do ano aí pra pagar, porque eu achei que era uma situação, era outra coisa. Construção é assim. Construção não tem é fácil, fim, não, cara. Marcelo, a gente tá com toda essa intimidade aqui, tô te chamando de Marcelo, né? Tamo Pois é. Não sei mais nada, Conseguimos o nosso objetivo, né? A gente traz o cara aqui e vira amigo na... Esse é o meu nome mesmo, Marcelo mesmo. Tá certo, mas vou é beber ainda pra trocar o nome ainda, hein? Mas vamos firmar um compromisso. Se acontecer de você virar um prefeito, vem fazer um podcast com a gente aqui como prefeito. Mas assim, nessa mesma situação. Nessa resenha. Tomando a cervejinha. Você sabe que eu sou assim, que eu acabo os jogos, quando a gente vai lá jogar, acabo os jogos, eu fico lá, tomo uma cerveja, uma carne, porque eu adoro, eu falo, até acabei pegando empório porque eu gosto de carne, gosto de, né, então é uma coisa que eu adoro fazer churrasco, adoro fazer também. Eu acho que a gente é uma pessoa, e eu até falo, né, eu já tô aí com 55 anos, você começa a ficar mais que tranquilo, mais querendo fazer coisas, né, para deixar uma marca, para ser de incentivo, orgulho aos seus filhos e às pessoas que te conhecem, né? Então eu falo, eu tenho muito orgulho de ser médico. Sabia que não precisava ter arriscado, mas arrisquei e consegui. Hoje está como um dos nomes que você falou, pré-candidato para prefeito. Então isso me deixa muito orgulhoso de eu ter conseguido conciliar as coisas, né, bem. E aí tá tanto com o nome de médico, que é bem falado, como o nome de político, que é bem falado. Isso me dá muito orgulho, um exemplo, né, para os meus filhos, e espero que para outras pessoas também, para quem queira entrar na política, né, que entre com essa vontade de fazer diferente, de, como eu falei, de não deixar, às vezes, uma pessoa ruim estar naquela cadeira, né? Então, quanto mais pessoas de bem pensarem em ser políticos, as mulheres, então, principalmente as mulheres que eu trato, mulher o dia inteiro, eu sou ginecologista e eu sempre tive esse contato grande, né? Então, as mulheres na política é muito importante. Então, a Ana, que Carolina, com a votação que ela teve, dá um exemplo para outras mulheres que sonharem, quererem não só ser política, mas em crescer, em ver que se dedicar, em se apostar, consegue mudar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade e às vezes até o mundo. Então a gente, na política, tem que ter pessoas que pensam assim, que querem fazer diferente, querem mudar alguma coisa. Né? Caio Salgado de São Caetano falou isso, né? Mas o que você falou aqui? Qual foi a sua fala? Você lembra? De qual dela? Que dependendo da pessoa, a gente devia... A gente tem que pedir pra pessoa ser candidato, não ela tem que pedir o voto nosso. Não, então, vocês tiveram o meu pai, o Antônio Quequebeira, que foi reeleito que 3 vezes, foi isso? Foi 3 vezes vereador. Então, cara, assim, tinha uma pessoa que fez uma boa política, uma pessoa Sim. que fez uma coisa, por isso que foi reeleito. Então, eu falo pra vocês, a pessoa do bem que entra, e quem tem uma profissão e entra na política, o cara sabe que ali ele pode perder a qualquer momento. Eu falei, eu perdi com 4 mil votos. Sim, 4 mil votos. Se eu não fosse médico, eu tava ferrado na época. Durante 4 anos. Então, assim, o político independente só de política, ele acaba... Cara, tem gente que se mata. Ele acaba, às vezes, perdendo uma eleição, entrando numa depressão, entendeu, cara? Mata. Então, é complicado. Você vê que meu perdido, a gente tem exemplo de Santo André, né, de vereadores pobres que ganharam e não souberam, né, em termos de aproveitar a chance que tiveram ali e perderam a depressão e ficou pior do que estava antes. Isso é foda. Né? Então, eu falo, político radical não presta. Nunca fui. Quando era o PT, eu sabia bater, mas bater com elegância, bater em caso certo. Não ficar inventando coisas ou acusando coisa. Não, você tem que fazer, nem te vai bater. É mostrar a ferida, mostrar o dedo, falar o porquê pode melhorar, né, cara? Que não eu falo. Porra, Marcelão, mas eu vou te falar, é difícil você achar o cara que você vai falar assim, você vai ser o meu candidato. Porque todo mundo, você é vereador, mas você achar a pessoa e falar assim, esse cara eleitor, é legal. Né? Você tá falando eleitor, sim, né? Eleitor, sim. Pô, como que o eleitor vai saber que esse cara é o cara legal, que vai fazer a diferença ou não vai ser mais um picareta? É bem difícil. Se a pessoa que conhecer o candidato, a chance é maior, né? Assim, às vezes você fala assim, se esse é candidato, eu vou ter muito voto. Não vai ter porque um tem o primo que é candidato, outro tem o irmão que é candidato, outro tem o vizinho, outro tem o cara do futebol que é candidato. Então, vereador é uma coisa muito pessoal, essa coisa muito de... Muito pessoal. Não? Muito restrita, né? Deixa eu ver. Deputado, em quem eu vou votar? Porra, você não tem contato com o deputado. Não tem contato. Não tem, né? Não?
Então você votou em quem alguma pessoa que você conhece, confia, te indica. Ou se você conhece, ou que você vê na TV. Deputado é isso. Vereador já não. Vereador é bem o tete a tete. É bem o tete a tete. Ser vereador foi muito importante para minha vida, porque eu entrei com uma cabeça, né, de... Por que não tem? Não tem porque é difícil, porque às vezes não tem porque não tem projeto, não tem cabeças boas lá. Não? Tem dinheiro, mas não tem cabeça boa. O cara não sabe usar o dinheiro bem correto, faz besteira, constrói mal, pega coisas que... Empresas que são péssimas, né? Porque o dinheiro público você pega empresas que são fraudulentas, né? Com licitações. Então, a política é difícil. Você tem que ter muita coragem, tem que ter... O seu filme tem que ter uma equipe muito boa, né? Então, falam... Em Santo André, o prefeito Paulo César, que conseguiu meio que cercar de vários secretários ótimos, secretários maravilhosos, que ajudaram ele, que é um cara muito inteligente, a ter uma aprovação recorde na ABC, tanto lá, e manter na última pesquisa que teve aqui uma aceitação muito alta. Mas isso é o bom líder, ele né? É quase unanimidade. Não, mas isso é o bom líder, né? O bom líder ele precisa saber colocar as pessoas no lugar certo. Pessoas boas, né? Então, isso que ele soube fazer, porque conhece Santo André, conhecia tipo as pessoas, né? Teve experiência como secretário também, foi vereador, então... Tudo tem uma escola, né? Pra você, né? Pra você aprender, você não vai chegar lá e ser um bom prefeito do nada, do zero. Com o caso aconteceu aqui com o Dória. Do nada surge esse tal de, né? Outsider, né? Outsider aí, chega lá e... O cara quer crescer muito rápido, o cara não tem que paciência, então o cara acaba atropelando estágios, né? De aprendizado. Sim. Eu vi o exemplo que você deu, né? Você estava lá vereador... Viu no Paulinho, né, a questão de já ter sido secretário, tudo. Você até poderia ter naquele momento alguma vontade de ser o candidato. Mas como o partido já tinha errado um pouco antes, não podia errar ali. Não podia errar de novo, cara. Né? A gente saiu de 0 para 4 de novo e agora para 6, que era vereador do PSDB. Né, sendo Paulinho. Então, realmente, a gente conseguiu superar e bater recordes que o partido não tinha, ser reeleito de novo. Né? E, assim, isso com um cara que... Né, tinha saído do partido, tipo, voltou, então tinha aquela picha do Paulinho. Ele virou petista, o cara nunca foi petista. Aqui, infelizmente, naquela época, ou para ele que felizmente, ou hoje para Santo André, felizmente, o Carlos Grana acabou abraçando ele, dando a mão, e ele aproveitou a oportunidade, foi lá, aprendeu tudo e brincava comigo, Marcelo, hoje eu aprendi tudo, o que o PT faz de certo e errado. Então, tem que fazer, então pode fazer só o certo agora. Já sei o que eles estão errando aqui. Isso ele me falou 2 anos antes da eleição. Eu aprendi. Porque eu estou aqui com a cidade de obras, eu vi que o PT tem as coisas deles são muito boas. Né? Mas tem coisas que eles realmente estão errando. Então, eu já sei onde estão errando. Então, quando eu tive essa conversa com ele, e ele não esquece disso, eu falei, realmente o Paulinho... aproveitou e conheceu. Um aprendizado, né? Ele conheceu, porque eu falei, né? Você, quando você está sendo secretário, você acaba tendo ação em outras pastas, né? Tendo que conversar. Então você acaba aprendendo como funciona a máquina, como que é, né? Mas lógico, o próximo prefeito de Santo André vai ter um grande trabalho, porque o Paulinho é querido, é amado, é idolatrado, então vai ser um pente fino para quem for. Então tem que ter, não vai ser fácil não. Vai substituir uma pessoa que é praticamente ninguém é substituível. Não, mas vai substituir alguém que chegou assim, não tem como você ter uma aprovação maior que a dele. Não tem, tipo assim, e até porque eu falo assim, quem vai entrar tem que fazer o que ele está fazendo hoje igualzinho. Se quiser mudar uma vírgula, pode se dar mal, entendeu? E você tem um relacionamento com o grupo político, tudo, para manter você se dá bem, se transita bem com os outros? Cara, todo mundo assim que a gente tem lá, eu falo assim, eu tô já há 6 anos e meio tipo de secretário, né? Então mudaram poucas cabeças ali e às vezes as que entraram já estavam em algum cargo de ou adjunto em algum lugar, aí passou aqui para um lugar, aqui para outro, né? Exemplo, o Cicote já foi vereador aqui comigo, o Pedrinho Bottaro é do partido, né? Então a gente, o Sardano que estava lá também já tinha sido aqui vereador, tipo a equipe do Paulinho, né, que era o Felipe Milito, a Ana Cláudia, o Aldino, então sabe, a gente acabou pegando amizade fora da política.
Isso acaba que você vê que a equipe funciona. O Evandro Kibanzato, né, que é um baita de um secretário lá, tipo de desenvolvimento urbano lá também, é um cara que é fantástico, é um cara que eu já era amigo dele antes também, então fazendo um grande trabalho. Cara, então assim, a gente tem lá amigos, o Vitor, pô, não tem que falar, o Vitor tipo de obras, é um cara que ele tem o jeito dele duro de falar, o jeito dele exigente, cara, mas é um cara que inteligentíssimo, é um cara que o que ele fala que vai fazer, ele faz com sangue nos olhos, sabe, entrega um negócio bacana, um negócio bem, que funcionante, então tem um padrão. Cara, então assim, são o Fábio aqui Picarelli, que já era meu amigo também. A equipe é boa. Antes, sabe? Então assim, o Paulinho acabou reunindo amigos, indicações, pegou gente, né, o pessoal da cultura, era do PT, né, eles são públicos, né, a Simone e a Zê são pessoas fantásticas, maravilhosas, que têm uma visão da cultura de amor mesmo, de carinho, né, que elas amam aquilo pra elas, é a vida delas, né? Eu que era um esportista, ele botou um médico esportista nessa. Pô, um médico, só que é um médico que ama esporte, cara, entendeu, cara? Então, assim, às vezes é melhor do que alguém que era só do esporte ou um jogador, e o cara, às vezes, não tinha uma visão que eu tive em promover o esporte como uma maneira tipo, de saúde das pessoas, né? E chegar com um prêmio nacional. Então, assim, cara, então a gente vai saber. Então, eu falo assim, então hoje, lá em Santo André, quem assumir lá não tem que mudar praticamente nada, tá? Acho que continuar continuar o teletrabalho, o secretariado, todo mundo, né? Olha, a gente tem o Arjan que está no Semasa, já teve em outras posições, né? O Arjan que é um dos caras lá do tempo do Brandão, né? Então tem pessoas novas, tem pessoas de mais idade. Então formou um grupo, gente que entendia de política, gente das novidades, gente que entende da tradição aqui da cidade, né? E aí formou-se um time grandioso, à altura de um prefeito que, né, se destacou. Então, se você tem algum secretário ruim, atrapalha o prefeito. Então, Sim. você tem que ter Nelson Rafael lá e tem que saber que tem que meio que contribuir, exigir mais ainda para deixar o nome do prefeito alto. Não pode pisar aqui na bola, porque senão vai ficar ruim representa pra todo ele. um grupo, né? Sim, que é meio que todo um grupo, né? Marcelo Chirrad, secretário de esporte de Santo André. Podemos considerar a piscina de onda realidade? Ele quer ter o surf em Santo André. Por enquanto, eu tô ajudando mais o radical do skate. O skate já tá bom. Voltamos com o primeiro circuito andreense, vai ter mais algumas etapas lá. Pessoal do Ana Brandão, do Ana Maria, do Las Vegas. O skate estava também um pouquinho para a gente conseguiu agora aí fazer um torneio que lotou lá em Santo André. A pit lá é boa, como aquele de São Bernardo também, lotou lá. Então, a gente viu, né? Sabe? Então, você tem que me incentivar. Se Santo André tivesse praia, você tinha certeza que eu tava lá surfando com você, viu? Eu tava surfando aqui com você, que na minha época nova era bom de surf, depois o joelho bichou, aí eu fui pro como é que era lá, o outro lá, ixi, até esqueci lá do surf lá da pranchinha lá que é menor lá, o bodybuilder, né? Bodybuilder, isso aí também, que era mais fácil depois, mas hoje em dia eu já aposentei, eu só nado mesmo, na piscina eu não vou nada na piscina em casa, só bebe. Só bebo, meu. Mas é bom, mas quando você nada, você faz esporte, você sai com mais sede ainda. Né? É verdade. Pô, mas você faz musculação. Faço musculação. Pô, sabe é que um esporte ótimo. Não, sabe o que eu acho interessante? Nenhuma cidade tem um incentivo para musculação. Você não tem. Tem as academias, né? Tá, mas a Então, academia pública, academia do estado não tem. Não. Mas fica a Você dica tem aí. aula de ginástica. Né? Sim, mas a musculação. São pezinho mais leve, né? Vamos implantar lá em Santo André. Ô, Lucas, Musculação em Santo André. é bacana quando a gente tá aqui conversando, se tivesse continuado, a gente passava a madrugada aqui, né? Enquanto tivesse chopp aqui, churrasco, a gente não ia embora, né? O papo bom. Ô, Broadway, só pra falar assim, a gente traz mesmo as pessoas sendo públicas, sendo políticas, a gente quer trazer o lado humano da pessoa, quer trazer assim esse Sim, lado descontraído, não só desmistificar aquele político que você acha que é um pé no saco. Não, o cara é um ser humano e você vê. Teve uma vez que o tio veio aqui, logo que a gente se conheceu, e ele falou assim, ó, amigo a gente recebe na cozinha de casa.
Né? Então é isso que a gente quer trazer, sabe? Pessoas que a gente gosta, assim, a gente quer receber na cozinha da sem nossa frescura, casa. né? Sem frescura. Então a gente tá aqui na cozinha da nossa casa, fazendo aquele papo que a gente faz, né, com os amigos e às vezes sempre fala de política. Então aí que surgiu a ideia da gente falar, vamos começar a gravar isso aqui, porque sai uma resenha legal, né? E você só veio aqui contribuir, né, cara? História, né? História, passar para a população essas informações aí. Então, Marcelo, mais uma vez, eu tenho só a agradecer. Marcelo Chirradi. Marcelo Chirradi, agradecer. A hora que acabar ali, eu tô de Uber, eu vou tomar um golinho ali. Não, nós vamos te mostrar uma adeguinha que tem aí. Não sou. Eu não sou muito fã, não, mas vocês merecem. Espera que nós vamos. Café e pinga é duas coisas que eu não sou muito chegado, nem café nem pinga. Eu tomo 2, 3 vezes por ano, café e pinga. Então hoje vale a pena. Hoje um golinho hoje. Nós vamos encerrar aqui então, para ele, em nossa homenagem, tomar a dose do ano hoje aqui. E aí, Não vai ser café hoje, não. Não vai ser café hoje, não. Café tem que ser pra outra oportunidade. Mas a gente vai esperar o prefeito Marcelo Chiradi. Não, primeiro tem que. Primeiro tem que ir no empório, pô. Primeiro tem que ir no empório lá, no empório do meio. Entre esse sábado e o outro, nós vamos estar O lá. próximo podcast, vamos colocar o empório aqui como logo aí. Vamos. Pode? Você me permite? Por favor, meu. Legal. Tá Marcelo, bom, então, marcado. Pessoal, obrigado mais uma vez de ter acompanhado a gente aqui. Hoje foi excelente, várias informações, várias curiosidades aí sobre a cidade de Santo André. Olha, já bebeu o já história. Bebeu já pouquinho, bebi. já. Mas essa é a ideia. história. Nós falamos sobre a história de Santo André, o presente e o futuro. Então foi uma coisa realmente muito que contribuiu aí para o nosso crescimento. É isso aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, valeu, Lucas. Obrigado, Marcelo Chiradi. Tiozão, Valeu, obrigado. Obrigado, tio. Gente, valeu. Programa do K. Cadê o Fernando? Foi embora? Programa? Presidente Do K. Do caramba. Do K. Bis, obrigado, Bis. Obrigado, Brasa. Obrigado, galera. Tamo junto, Obrigado. irmão. Valeu. Tchau, valeu.